Olá, queridos irmãos e irmãs em Cristo. Hoje vamos falar sobre uma mensagem poderosa compartilhada pelo Papa Francisco, uma orientação que pode transformar completamente a proteção espiritual da sua família. Nosso Santo Padre tem enfatizado constantemente a importância da oração em família, mas existe um método específico que ele recomenda com especial atenção. Você já se perguntou como um simples objeto pode se tornar um escudo protetor para você e seus entes queridos? É exatamente sobre isso que vamos conversar hoje. O terço, esse instrumento sagrado que muitos de nós temos em casa, frequentemente guardado em gavetas ou pendurado discretamente em algum canto, carrega um potencial transformador que talvez você nunca tenha imaginado. O Papa Francisco revelou que este não é apenas um objeto de devoção individual, mas uma ferramenta poderosa para unir e proteger toda a família quando utilizado da maneira correta. Antes de revelarmos o que o Papa Francisco orienta a fazer com o terço para proteger sua família, é importante entendermos o contexto dessa recomendação. Vivemos em um mundo cada vez mais desafiador para as famílias. As pressões diárias, a correria do trabalho, os desafios econômicos, as influências externas negativas que atingem especialmente os mais jovens, tudo isso cria um ambiente de constante tensão que afeta o núcleo familiar. O Santo Padre, consciente dessas dificuldades, tem procurado maneiras de fortalecer os laços familiares através da fé. Em diversos encontros com fiéis na Praça São Pedro, em audiências gerais e em documentos oficiais, o Papa Francisco tem enfatizado que a família é o primeiro lugar onde aprendemos a amar e a rezar. É o ambiente primordial onde a fé é transmitida e vivida. Porém, com as distrações da vida moderna, muitas famílias perderam o hábito da oração conjunta, deixando de lado essa prática fundamental para a proteção espiritual do lar. O terço mariano, com sua rica história na tradição católica, sempre foi recomendado como uma poderosa forma de oração. Mas o que muitos não sabem é como o Papa Francisco relaciona essa devoção específica com a proteção da família em tempos tão desafiadores. Através de suas palavras e gestos, ele tem mostrado um caminho simples, acessível a todos, independentemente da idade ou condição social. Você vai se surpreender com o que o Papa revelou sobre esse simples gesto que pode transformar completamente a atmosfera do seu lar e criar um manto de proteção ao redor de todos os seus familiares. Não estamos falando de superstição ou de alguma fórmula mágica, mas de uma prática fundamentada na fé autêntica e na tradição bimilenar da Igreja. Quando seguramos um terço em nossas mãos, estamos tocando um instrumento que atravessou séculos consolando, protegendo e guiando os fiéis. Desde sua difusão por São Domingos, no século XIII, o terço tem sido considerado uma arma espiritual contra as adversidades. O próprio São Padre Pio, tão querido pelos fiéis, dizia: "O rosário é a arma para estes tempos." E agora, o Papa Francisco nos revela como essa arma pode ser utilizada em defesa da família. A recomendação central do Papa Francisco sobre o terço é surpreendentemente simples, mas profundamente transformadora. Ele orienta que as famílias rezem o terço juntas, reunidas, pelo menos uma vez por semana. Parece algo básico, não é mesmo? Contudo, nessa simplicidade reside um poder extraordinário. O Santo Padre não está apenas sugerindo uma recitação mecânica de orações, mas um momento verdadeiro de comunhão familiar diante de Maria, Mãe de Jesus e Nossa Mãe Celestial. Quando o Papa Francisco fala sobre fazer isso com seu terço, ele está se referindo a transformá-lo em um instrumento de união familiar. Ele convida as famílias a criarem um ritual simples: escolher um dia e horário da semana, reunir todos os membros em um espaço tranquilo da casa, acender uma vela representando a presença de Cristo e juntos, com seus terços nas mãos, rezarem
contemplando os mistérios da vida de Jesus. O que torna essa prática tão poderosa, segundo o Santo Padre, é que ela cria um momento em que toda a família se volta para o mesmo propósito, direcionando suas atenções para algo que transcende os problemas cotidianos. Nesse momento, estabelece-se uma conexão espiritual, não apenas entre os membros da família, mas entre a família e o divino. É como se um canal de graças se abrisse sobre o lar. Durante esses momentos de oração compartilhada, o Papa Francisco encoraja que cada membro da família possa expressar suas intenções pessoais, tornando a oração ainda mais significativa e conectada com a realidade de cada um. Os pais podem orar pelos filhos, os filhos pelos pais, os irmãos entre si, criando uma rede de proteção espiritual mútua. Mas o que acontece quando uma família começa a praticar regularmente essa orientação do Papa? Os testemunhos são impressionantes e numerosos. Famílias relatam uma melhoria significativa na comunicação entre seus membros. Conflitos que antes pareciam insolúveis começam a encontrar caminhos de reconciliação. Um ambiente de paz e compreensão mútua começa a se estabelecer no lar. Uma mãe de 3 filhos adolescentes compartilhou como a prática da oração do terço em família, seguindo as orientações do Papa Francisco, transformou completamente a dinâmica em sua casa. Antes, mal conseguíamos ter uma refeição sem discussões. Depois que começamos a rezar juntos uma vez por semana, percebemos que passamos a nos escutar mais, a ter mais paciência uns com os outros. É como se uma presença de paz tivesse entrado em nossa casa. O Papa Francisco explica que essa transformação não é mágica, mas fruto do encontro sincero com Deus, mediado pela intercessão de Maria. Quando nos reunimos em oração, abrimos espaço para que o Espírito Santo trabalhe em nossos corações, suavizando arestas, curando feridas e fortalecendo vínculos. A proteção espiritual que o terço proporciona à família vai além dos momentos de oração compartilhada. O Santo Padre ensina que ao rezarmos juntos, estamos construindo uma fortaleza espiritual ao redor do nosso lar. Essa fortaleza não nos isenta de dificuldades e provações. Afinal, elas fazem parte da vida, mas nos dá força e discernimento para enfrentá-las com fé e esperança. Em um mundo onde as crianças e jovens estão constantemente expostos a influências negativas, o terço rezado em família torna-se também um escudo protetor para os mais vulneráveis. O Papa Francisco destaca como essa prática ajuda a fortalecer os valores cristãos no coração dos mais jovens, dando-lhes referências morais sólidas para navegar pelos desafios da vida contemporânea. Quando uma criança vê seus pais ajoelhados, em oração, diz o Papa, ela recebe um testemunho mais poderoso do que 1000 palavras. Esse exemplo de fé vivida deixa marcas profundas que permanecem ao longo da vida, mesmo quando, eventualmente, os filhos se afastam temporariamente da prática religiosa. Um aspecto interessante da orientação do Papa Francisco é que ele recomenda que o terço não seja apenas rezado em momentos de crise ou dificuldade, mas como uma prática regular, preventiva. É como uma vacina espiritual que fortalece a imunidade da família contra os vírus do mundo contemporâneo, o individualismo, o consumismo, a indiferença, o relativismo moral. O Santo Padre sugere que as famílias mantenham um terço em um lugar visível da casa, como um lembrete constante dessa prática protetora, não como um amuleto supersticioso, mas como um símbolo da decisão familiar de colocar-se sob a proteção de Nossa Senhora. Alguns seguem a sugestão colocando um terço na sala de estar. Outros preferem um terço maior pendurado em uma parede especial da casa, criando um pequeno espaço de oração familiar. A forma como o Papa Francisco encoraja o uso do terço está profundamente enraizada na tradição da Igreja, mas adaptada aos desafios contemporâneos.
Ele não apresenta a devoção ao terço como uma obrigação pesada, mas como um presente, uma oportunidade de encontro com o divino e de fortalecimento dos laços familiares. Uma das preocupações que muitas famílias expressam é sobre como engajar os mais jovens nessa prática. O Papa Francisco é sensível a essa realidade e oferece sugestões práticas. Ele encoraja que a oração do terço seja adaptada à realidade de cada família, tornando-a acessível e significativa para todos os membros, independentemente da idade. Para famílias com crianças pequenas, por exemplo, pode-se rezar apenas uma dezena do terço, utilizando imagens ou livros ilustrados para ajudar na contemplação dos mistérios. Para famílias com adolescentes, pode-se convidá-los a liderar algumas das orações ou a expressar suas próprias intenções. O importante, ressalta o Papa, não é a perfeição na execução, mas a sinceridade do coração e a participação de todos. Um pai de família relatou como implementou a sugestão do Papa Francisco. Começamos com apenas 10 minutos de oração, do terço, uma vez por semana. No início, meus filhos adolescentes resistiram, achavam tedioso. Então, seguindo o conselho do Papa, adaptamos o momento. Acendemos uma vela especial, cada um podia trazer uma intenção pessoal, às vezes até tocávamos uma música suave de fundo. Com o tempo, esse se tornou um momento esperado da semana, um oásis de paz em nossas vidas agitadas. O Papa Francisco também aborda a realidade das famílias que enfrentam divisões, conflitos ou membros que não compartilham da mesma fé. Nessas situações, ele encoraja que aqueles que desejam rezar o terço o façam mesmo assim, mantendo em seu coração os familiares ausentes ou resistentes. A oração sincera, afirma o Papa, tem o poder de atravessar as barreiras mais difíceis e tocar corações que parecem distantes. Uma história particularmente tocante, compartilhada pelo próprio Papa Francisco, é de uma mãe que rezava diariamente o terço pela conversão de seu filho, que havia se afastado completamente da fé e estava envolvido em atividades perigosas. Durante anos, aparentemente nada mudava, mas ela perseverou em sua oração confiante. Depois de quase uma década, seu filho retornou à fé, transformou sua vida e hoje é um testemunho vivo do poder da intercessão materna, tanto da mãe terrena quanto da mãe celestial. Esse exemplo ilustra uma verdade fundamental na espiritualidade cristã. A eficácia da oração não depende de resultados imediatos visíveis, mas da fidelidade e da confiança em Deus que age no tempo certo e da maneira mais adequada para cada situação. O Papa Francisco frequentemente lembra os fiéis que Deus escuta todas as orações, mas responde de acordo com sua sabedoria infinita, não necessariamente conforme nossas expectativas humanas. Outro aspecto importante da orientação do Papa sobre o uso do terço para proteger a família está relacionado aos momentos de crise e dificuldade. O Santo Padre reconhece que todas as famílias enfrentam tempestades, problemas financeiros, doenças, conflitos, perdas. Nesses momentos críticos, ele sugere que o terço se torne um salva-vidas espiritual, ao qual a família pode se agarrar. Durante a pandemia de Covid-19, por exemplo, o Papa incentivou fortemente as famílias confinadas em casa a redescobrirem o valor da oração do terço compartilhada. Muitos testemunharam como esse hábito os ajudou a atravessar períodos de ansiedade, incerteza e até mesmo luto, mantendo a esperança e fortalecendo os laços familiares quando o isolamento social poderia tê-los fragilizado. Um aspecto fascinante da recomendação do Papa Francisco é como ele conecta essa prática antiga com as necessidades contemporâneas. Ele está ciente de que vivemos em uma era digital,
onde a atenção é constantemente disputada por telas e notificações. Por isso, o momento de rezar o terço juntos torna-se também um precioso detox digital, um espaço onde a família se desconecta dos dispositivos para se reconectar entre si e com o divino. Algumas famílias, inspiradas pelas palavras do Papa, criaram até mesmo um ritual específico. Antes de começar a oração do terço, todos os membros colocam seus celulares e dispositivos eletrônicos em uma cesta, simbolizando a decisão consciente de dar prioridade a esse momento sagrado de comunhão familiar. O Santo Padre também faz uma conexão profunda entre a proteção da família através do terço e a figura de São José, protetor da Sagrada Família. Ele lembra que São José, em seu silêncio operoso e sua fidelidade constante, representa o modelo do pai de família que protege os seus com amor vigilante. Assim como José protegeu Maria e Jesus dos perigos, o pai de família contemporâneo é chamado a proteger espiritualmente seu lar. E o terço torna-se um instrumento eficaz para essa missão. Isso não significa, contudo, que a responsabilidade pela oração familiar recaía exclusivamente sobre o pai. O Papa Francisco enfatiza que essa é uma responsabilidade compartilhada. Em muitas famílias, é a mãe quem toma a iniciativa e mantém viva essa tradição. Em outras, são os avós que transmitem essa herança espiritual. O importante é que alguém assuma o papel de motivador dessa prática, convidando amorosamente os demais a participar. Uma bela imagem que o Papa Francisco usa para descrever o efeito do terço rezado em família é a de uma unção espiritual que desce sobre o lar. Assim como o óleo sagrado usado nas consagrações penetra e impregna, a graça obtida através dessa oração penetra nas relações familiares, suavizando tensões, curando feridas e fortalecendo vínculos. É como se cada Ave Maria fosse uma gota desse óleo sagrado derramado sobre a família. O Papa também relaciona essa prática com a renovação da Igreja, que sempre começa pela renovação das famílias. Uma igreja forte nasce de famílias fortes na fé, afirma ele. Quando as famílias rezam juntas, elas se tornam pequenas igrejas domésticas, centros de evangelização que irradiam o testemunho cristão para a sociedade. Essa visão não é nova na tradição católica. São João Paulo II, por exemplo, era um grande promotor do terço e afirmava que uma família que reza unida permanece unida. O Papa Francisco retoma e atualiza esse ensinamento, adaptando-o às circunstâncias específicas do mundo atual, onde as famílias enfrentam desafios inéditos. Um desses desafios contemporâneos é o ritmo acelerado da vida moderna, que dificulta encontrar tempo para momentos compartilhados. Consciente dessa realidade, o Santo Padre não propõe um programa rigoroso ou extenso de orações, mas um compromisso simples e realizável. Dedicar pelo menos 15 a 20 minutos por semana para rezar o terço em família. É melhor pouco e constante do que muito e inconstante, ensina o Papa. Para facilitar essa prática, o Papa Francisco sugere associá-la a algum momento já estabelecido na rotina familiar, como após o jantar de domingo ou antes de dormir em um dia específico da semana. Desta forma, a oração do terço se integra naturalmente ao ritmo da vida familiar, sem ser percebida como um fardo adicional em agendas já sobrecarregadas. Um ponto importante na orientação do Papa é que ele não apresenta o terço como uma receita mágica que eliminará todos os problemas, mas como um caminho de crescimento espiritual que dá à família recursos internos para enfrentar as dificuldades com fé e esperança. O terço não é um talismã, mas um instrumento de conversão contínua e de abertura à graça divina. Essa distinção é fundamental porque evita uma abordagem supersticiosa da religiosidade. O Santo Padre explica que a proteção que o terço
Proporciona à família não é automática ou mecânica, mas fruto de um relacionamento cultivado com Deus e com Maria, que nos aproxima da fonte da graça e transforma nossos corações. Um aspecto particularmente tocante da orientação do Papa Francisco sobre o terço é como ele o relaciona com a missão educativa dos pais. Quando os pais ensinam seus filhos a rezar o terço, eles estão transmitindo muito mais do que uma série de orações. Estão oferecendo uma linguagem para se comunicar com o divino, uma forma de processar as experiências da vida à luz da fé. Uma jovem mãe compartilhou como seu filho de 7 anos, após alguns meses participando da oração do terço em família, começou espontaneamente a conversar com Maria em momentos de medo ou ansiedade. Percebi que havíamos dado a ele uma ferramenta para lidar com suas emoções de uma perspectiva de fé, relatou ela emocionada. Isto vale mais do que qualquer outro recurso que poderíamos ter lhe oferecido. O Papa Francisco destaca que o terço não é apenas um instrumento de proteção espiritual, mas também um meio de formação na fé. Através da contemplação dos mistérios da vida de Jesus, os gozosos, luminosos, dolorosos e gloriosos, a família percorre ciclicamente toda a história da salvação, interiorizando suas lições e mensagens. É uma catequese vivenciada e compartilhada, que forma a consciência cristã de maneira orgânica e profunda. Para as famílias que nunca praticaram essa devoção ou que a abandonaram há muito tempo, o Papa oferece palavras de encorajamento. Comecem hoje mesmo. Não esperem por condições perfeitas. Mesmo que apenas 2 membros da família se reúnam inicialmente, já é um começo abençoado. Outros poderão se juntar com o tempo, atraídos pela paz e união que essa prática gera. É importante destacar que, na visão do Papa Francisco, a proteção que o terço proporciona não se restringe apenas aos perigos espirituais, mas estende-se a todas as dimensões da vida familiar. Ele recorda como, ao longo da história, o terço foi rezado em tempos de guerra, epidemias e calamidades, sempre trazendo consolo e força para enfrentar as adversidades. Num mundo marcado por incertezas econômicas, instabilidade política e desafios ambientais, o terço torna-se uma âncora que proporciona estabilidade emocional e espiritual à família. É um lembrete constante de que não estamos sozinhos em nossas lutas, mas amparados por uma presença amorosa que transcende as limitações humanas. O Santo Padre também relaciona a proteção do terço com a vida sacramental da família. Ele ensina que essa devoção não substitui a participação nos sacramentos, especialmente na Eucaristia, mas prepara o coração familiar para uma vivência mais profunda da graça sacramental. Famílias que rezam juntas, o terço frequentemente relatam um desejo mais intenso de participar da missa dominical e uma compreensão mais profunda do que celebram. Um pai de família compartilhou: desde que começamos a rezar o terço juntos, nossos domingos se transformaram. A missa deixou de ser uma obrigação e tornou-se um momento esperado da semana. Nossos filhos participam com mais atenção e nós, como pais, vivenciamos a Eucaristia de maneira mais profunda. É como se o terço tivesse aberto nossos olhos para o que sempre esteve ali. O Papa Francisco também aborda a realidade das famílias que enfrentam situações de luto, separação ou doença grave. Nesses momentos especialmente dolorosos, ele recomenda que o terço seja rezado com uma confiança ainda maior, entregando a Maria as feridas que humanamente parecem impossíveis de curar. Muitos testemunhos confirmam como essa prática trouxe consolo inexplicável em momentos de profunda dor. Uma viúva relatou como o terço rezado com seus filhos após a morte repentina do marido tornou-se um ritual de cura. Não eliminava a dor da perda, mas nos dava força para atravessar um dia de cada vez.
sentíamos uma presença consoladora. Nesses momentos de oração, como se Maria estivesse nos abraçando em nosso sofrimento. O Papa também apresenta o terço como um instrumento de reconciliação familiar. Em lares onde existem ressentimentos antigos ou conflitos não resolvidos, ele sugere que se reze especificamente por essas situações, convidando o Espírito Santo a abrir caminhos de perdão e cura onde humanamente parece impossível. São inúmeros os relatos de relacionamentos restaurados através dessa prática perseverante. Uma característica marcante das orientações do Papa Francisco sobre o terço é que ele sempre conecta a devoção mariana com o seguimento de Jesus. Maria sempre nos leva a seu Filho, e o objetivo último do terço é nos configurar mais profundamente a Cristo. Por isso, o Papa sugere que, após a oração do terço, a família permaneça alguns momentos em silêncio contemplativo, permitindo que as graças recebidas frutifiquem em compromissos concretos de vida cristã. A verdadeira devoção mariana, ensina o Papa, sempre se traduz em imitação das virtudes de Maria, sua humildade, sua disponibilidade ao plano de Deus, sua capacidade de guardar e meditar os acontecimentos no coração. Quando o terço rezado em família leva a atitudes mais cristãs no cotidiano, maior paciência, mais generosidade, mais perdão, então está cumprindo verdadeiramente seu papel protetor. Uma dimensão importante que o Papa Francisco destaca em suas orientações é a conexão entre o terço rezado em família e a transformação social. Quando as famílias se tornam núcleos de oração e vivência autêntica do Evangelho, elas se transformam naturalmente em agentes de mudança na sociedade. O Santo Padre recorda frequentemente que as grandes renovações sociais começam no coração das pessoas e no seio das famílias. Famílias que rezam juntas, o terço geralmente desenvolvem uma sensibilidade maior para as necessidades do próximo e um compromisso mais profundo com a justiça social. Muitas delas testemunham como, a partir dessa prática, surgiram iniciativas concretas de solidariedade. Acolhimento de pessoas necessitadas, engajamento em projetos comunitários, atenção aos mais vulneráveis. O Papa Francisco tem uma visão integral da proteção que o terço proporciona à família. Esta proteção não se limita ao âmbito espiritual, mas estende-se a todas as dimensões da vida, ajuda a construir relacionamentos mais saudáveis, promove escolhas mais alinhadas com os valores evangélicos, fortalece a capacidade de discernimento em um mundo de opções confusas e, muitas vezes, contraditórias aos ensinamentos cristãos. Em um mundo onde os jovens são particularmente vulneráveis às pressões do relativismo moral e do individualismo, o terço rezado em família oferece uma bússola confiável. O Papa compartilhou o testemunho de um jovem que atribuía sua capacidade de resistir a comportamentos destrutivos na adolescência ao terço que sua família rezava semanalmente. Naqueles momentos de tentação, eu lembrava do rosto de minha mãe rezando por mim, e isso me dava força para fazer a escolha certa. Para as famílias que já praticam essa devoção há algum tempo, o Papa Francisco oferece sugestões para aprofundá-la. Uma delas é a meditação mais pausada dos mistérios, talvez acompanhada da leitura dos trechos correspondentes do Evangelho. Outra sugestão é associar cada mistério a situações concretas da vida familiar, trazendo a narrativa evangélica para a realidade cotidiana. Algumas famílias, seguindo essa orientação, criaram o hábito de, antes de cada dezena do terço, compartilhar brevemente como aquele mistério específico se relaciona com algo que estão vivendo. Por exemplo, ao rezar o mistério da Anunciação, um membro pode expressar como está sendo chamado a dizer sim a algum desafio, assim como Maria disse sim ao anjo Gabriel,
O Santo Padre também encoraja as famílias a estarem atentas aos frutos concretos que essa prática gera. Ele sugere que, periodicamente, talvez uma vez ao mês, a família converse sobre as mudanças positivas que percebem em sua dinâmica desde que começaram a rezar juntos o terço. Esse reconhecimento fortalece a motivação para continuar e aprofundar a prática. Uma questão que muitas famílias apresentam ao Papa é sobre como lidar com as distrações durante a oração do terço. Com sua característica abordagem pastoral realista, o Santo Padre tranquiliza os fiéis, lembrando que as distrações são parte normal da experiência de oração, especialmente em um mundo tão acelerado e saturado de estímulos. Ele sugere que, quando as distrações surgirem, sejam acolhidas com serenidade e gentilmente transformadas em oportunidades de oferecer a Deus exatamente aquilo que ocupa nossa mente. Se nos distraímos pensando em um problema de trabalho, por exemplo, podemos oferecer esse problema a Maria. Dessa forma, até mesmo as distrações se integram à dinâmica da oração. Especialmente para famílias com crianças pequenas, o Papa Francisco recomenda flexibilidade e adaptação. Ele compartilha como algumas famílias incorporam elementos visuais ou táteis para ajudar os pequenos a se engajarem, usar terços coloridos, colocar uma imagem bonita de Nossa Senhora, acender uma vela especial ou até mesmo permitir que as crianças desenhem enquanto os adultos rezam, desde que mantenham uma atitude respeitosa. Uma mãe relatou como adaptou a orientação do Papa à realidade de sua família com 3 crianças pequenas. Começamos com apenas 3 Ave-Marias e gradualmente fomos aumentando. Criamos um cantinho de Maria na sala, com uma imagem bonita e flores. As crianças se revezam para colocar as flores e acender a vela. Transformamos o que poderia ser tedioso em um momento especial que eles aguardam com expectativa. O Papa Francisco observa que essas adaptações, longe de diminuírem o valor da oração, tornam-na mais significativa e acessível para todos os membros da família, respeitando as diferentes idades e temperamentos. O importante é manter a essência, um momento de encontro familiar com Deus, através da intercessão de Maria. Um aspecto interessante da abordagem do Papa sobre o terço é como ele o relaciona com as diferentes estações da vida familiar. Para recém-casados, ele sugere que o terço pode ajudar a construir fundamentos espirituais sólidos para a nova família. Para pais de crianças pequenas, pode ser um momento de pedir sabedoria para a missão educativa. Para famílias com adolescentes, uma oportunidade de entregar as preocupações e desafios dessa fase. Para casais mais velhos, com filhos já adultos, um tempo para agradecer o caminho percorrido e interceder pela nova geração. Uma dimensão particularmente comovente da orientação do Papa Francisco sobre o terço diz respeito às famílias, separadas ou em situações irregulares. Com a compaixão que o caracteriza, o Santo Padre afirma que, mesmo nessas circunstâncias dolorosas, o terço pode ser um instrumento de cura e reconciliação. Ele encoraja os membros dessas famílias a rezarem uns pelos outros, mesmo à distância, criando uma comunhão espiritual que transcende as separações físicas ou legais. O Papa também faz uma conexão profunda entre a proteção que o terço proporciona e os desafios específicos da era digital. Em um tempo em que as famílias enfrentam ameaças como a pornografia facilmente acessível, o cyberbullying, a exposição excessiva nas redes sociais e a dependência tecnológica, o terço torna-se uma ferramenta de discernimento e proteção espiritual. Rezar o terço em família, afirma o Papa, não elimina magicamente esses perigos, mas dá à família a luz para percebê-los e a força para enfrentá-los com sabedoria cristã.
Muitos pais testemunham como essa prática os ajudou a estabelecer limites saudáveis no uso da tecnologia e a ter conversas mais abertas e francas com seus filhos sobre os riscos do mundo digital. Um professor universitário compartilhou como a oração do terço em família, seguindo a orientação do Papa Francisco, transformou a relação de seus filhos adolescentes com a tecnologia. Não foi algo imediato ou imposto, mas gradualmente eles mesmos começaram a perceber o contraste entre a paz que sentiam nos momentos de oração e a ansiedade gerada pelo uso excessivo das redes sociais. Começaram a fazer escolhas mais conscientes por conta própria. O Santo Padre também recomenda que as famílias rezem o terço pelas intenções da Igreja e do mundo, ampliando seus horizontes para além das necessidades imediatas do círculo familiar. Desta forma, o terço torna-se também uma escola de solidariedade e responsabilidade social, ensinando especialmente aos mais jovens que somos todos membros de uma família humana maior. Entre as muitas orientações práticas que o Papa Francisco oferece sobre como rezar o terço em família, há uma particularmente tocante. Ele sugere que, ao final da oração, cada membro da família possa expressar em voz alta um agradecimento específico pelo dia vivido. Esse simples gesto cultiva uma atitude de gratidão, que é um poderoso antídoto contra o materialismo e a insatisfação crônica tão prevalentes em nossa cultura. Um pai de família partilhou como essa simples sugestão transformou o clima emocional de sua casa. Começamos a perceber bênçãos que antes passavam despercebidas. O simples fato de estarmos todos saudáveis, termos comida na mesa, um teto sobre nossas cabeças, nossos corações se encheram de gratidão e descobrimos que família agradecida é família protegida, pois a gratidão afasta a amargura e a inveja. O Papa Francisco ressalta que quando uma família reza junta o terço regularmente, algo extraordinário acontece. Começa a desenvolver o que ele chama de imunidade espiritual contra as influências negativas da sociedade. É como se a oração constante criasse um ambiente de discernimento dentro do lar, permitindo que a família filtre as mensagens e valores que recebe do mundo exterior à luz do Evangelho. Numa de suas catequeses sobre a família, o Santo Padre usou uma imagem poderosa para descrever esse efeito. A família que reza unida pelo terço é como uma casa construída sobre a rocha. Quando vierem as tempestades, e elas virão, essa casa permanecerá firme. Essa firmeza não significa rigidez ou isolamento do mundo, mas uma capacidade de manter a identidade cristã em meio às pressões de conformidade com valores contrários ao Evangelho. Uma característica distintiva da abordagem do Papa Francisco sobre o terço é seu enfoque na liberdade. Ele encoraja os pais a convidarem seus filhos para essa prática, nunca a imporem como uma obrigação pesada. A oração autêntica nasce da liberdade e alimenta a liberdade, ensina ele. Quando os filhos veem a alegria e a paz que essa oração traz aos pais, naturalmente se sentirão atraídos a participar. Uma mãe de 3 adolescentes compartilhou uma experiência que ilustra essa verdade. No início, praticamente tínhamos que subornar nossos filhos para participarem do terço, familiar com promessas de um lanche especial depois. Mas após alguns meses, percebi que meu filho mais velho, de 16 anos, tinha um terço em seu quarto e o usava por conta própria nos momentos difíceis. Ele havia descoberto por si mesmo o valor dessa oração. É importante destacar que o Papa Francisco, quando fala sobre a proteção que o terço proporciona à família, não se refere apenas a perigos externos, mas também às ameaças internas que fragilizam os laços familiares. O egoísmo, a incapacidade de perdoar, a falta de comunicação verdadeira,
o vazio espiritual, que muitas vezes é preenchido por substitutos inadequados, como o consumismo ou o entretenimento alienante. Terço rezado em família torna-se uma escola de virtudes que fortalecem a unidade familiar, a paciência para escutar os mistérios e as orações repetidas ensina a paciência necessária para escutar uns aos outros. A contemplação da vida de Jesus e Maria oferece modelos concretos de amor sacrificial. O ritmo regular da oração cultiva a fidelidade aos compromissos assumidos. Os pedidos compartilhados ensinam a solidariedade mútua. O Santo Padre também aborda a questão da perseverança na oração do terço em família. Ele reconhece que é normal encontrar resistências iniciais, tanto internas quanto externas. Pode haver membros da família que questionam o valor dessa prática, ou circunstâncias que parecem constantemente impedir a regularidade do momento de oração. Diante dessas dificuldades, o Papa encoraja: não desistam no primeiro obstáculo. Perseverem com amor e criatividade, adaptando a prática às circunstâncias concretas da vida familiar. Essa perseverança é recompensada, como testemunha uma avó que seguiu fielmente a orientação do Papa. Durante anos, rezei o terço sozinha por minha família. Meus filhos haviam se afastado da fé e riam das contas velhas que eu segurava, mas continuei, oferecendo cada Ave Maria por eles. Hoje, para minha surpresa e alegria, minha filha começou a rezar o terço com seus próprios filhos. A semente plantada com lágrimas está sendo colhida com alegria. O Papa Francisco também tem uma palavra especial para os idosos e avós sobre o terço como instrumento de proteção familiar. Ele valoriza enormemente o papel dos avós na transmissão da fé e vê neles os guardiões naturais da tradição do terço na família. Muitas vezes, quando os pais estão sobrecarregados com as responsabilidades do trabalho e a criação dos filhos, são os avós que mantêm viva essa chama da oração familiar. Os avós, diz o Papa, têm uma autoridade especial quando falam de oração aos netos. Quando uma criança vê seu avô ou avó com o terço nas mãos, recebe uma catequese mais poderosa do que muitas palavras. Ele encoraja os avós a assumirem com alegria essa missão de introduzir as novas gerações na beleza do terço, criando memórias afetivas que poderão sustentar a fé dos netos, mesmo em tempos de questionamento ou afastamento. Uma dimensão importante da orientação do Papa Francisco sobre o terço em família é como ele conecta essa prática com eventos específicos da vida familiar. Ele sugere que o terço seja rezado de maneira especial em aniversários, antes de viagens importantes, no início do ano escolar, na preparação para sacramentos, em aniversários de falecimento de entes queridos. Dessa forma, o terço se entrelaça com a história familiar, marcando seus momentos significativos. Uma família compartilhou como implementou essa sugestão. Criamos o que chamamos de terço dos momentos especiais. Temos um terço bonito, guardado em uma caixinha decorada, que usamos apenas nessas ocasiões. Nossos filhos já sabem que, quando esse terço aparece, algo importante está acontecendo em nossa família. Isso criou uma tradição que esperamos que eles continuem com seus próprios filhos no futuro. O Papa Francisco também relaciona a proteção que o terço proporciona com a missão evangelizadora da família. Uma família que reza unida se torna naturalmente missionária, afirma ele, não por proselitismo impositivo, mas pelo testemunho silencioso e eloquente de uma vida familiar transformada pela graça. Muitas famílias relatam como, após começarem a prática regular do terço, amigos e vizinhos começaram a se interessar por sua fé, atraídos pela paz e alegria que percebiam naquele lar. Uma mãe contou: nossos vizinhos, que não eram praticantes de nenhuma religião,
começaram a perceber uma diferença em nossa família desde que adotamos o hábito de rezar o terço juntos. Um dia, a esposa me perguntou diretamente: "O que vocês têm que nós não temos?" Há algo diferente na atmosfera da sua casa. Foi uma porta aberta para compartilharmos nossa fé de maneira natural e respeitosa. Um aspecto particularmente importante para o Papa Francisco é como o terço pode se tornar um instrumento de cura para famílias feridas. Em um mundo onde muitas pessoas carregam feridas profundas de suas histórias familiares, o terço oferece um caminho de reconciliação e restauração. O Santo Padre compartilha histórias comoventes de adultos que, ao redescobrirem essa devoção, conseguiram finalmente perdoar pais ausentes ou abusivos, libertar-se de ressentimentos antigos e quebrar ciclos de comportamentos destrutivos que se repetiam por gerações. Uma mulher de meia-idade relatou: "Comecei a rezar o terço diariamente após ouvir uma catequese do Papa Francisco. Ao contemplar o perdão de Jesus na cruz, percebi que precisava perdoar meu pai por anos de abandono. Não foi fácil nem rápido, mas cada Ave Maria era como uma gota que amolecia meu coração endurecido. Hoje, posso dizer que estou livre daquele ódio que me consumia e que, infelizmente, estava transmitindo aos meus próprios filhos." O Papa também conecta a proteção do terço com a fidelidade conjugal, fundamento de uma família estável. Ele sugere que os casais rezem juntos o terço, mesmo que brevemente, como forma de renovar diariamente seu compromisso matrimonial e pedir a graça da fidelidade em um mundo que frequentemente a desvaloriza. Muitos casais testemunham como essa prática simples ajudou a manter viva a chama do amor ao longo dos anos e a superar crises que poderiam ter levado à ruptura. Um homem compartilhou emocionado: "Meu casamento estava à beira do abismo. Já havíamos consultado advogados para o divórcio quando, como último recurso, decidimos seguir o conselho do Papa e rezar o terço juntos por 30 dias antes de tomar a decisão final. Não esperávamos milagres, mas algo aconteceu durante esse mês. Começamos a nos escutar novamente, a nos ver com outros olhos. Hoje, 3 anos depois, não digo que não temos problemas, mas aprendemos a enfrentá-los juntos, com fé." Um elemento que o Papa Francisco destaca frequentemente é a simplicidade dessa prática. Ele lembra que o terço não requer equipamentos sofisticados, conhecimentos teológicos profundos ou condições especiais. Pode ser rezado em qualquer lugar, a qualquer hora, por pessoas de qualquer nível educacional ou condição social. É uma oração profundamente democrática e acessível a todos. Essa simplicidade, porém, não significa superficialidade. O Santo Padre gosta de citar a Santa Teresinha do Menino Jesus, que dizia que o terço é um longo ato de amor. Cada Ave Maria é como uma rosa espiritual oferecida a Nossa Senhora. E quando a família se une para oferecer esse buquê de orações, cria-se uma atmosfera de amor que envolve e protege todos os seus membros. Uma imagem tocante que o Papa Francisco utiliza para descrever o efeito do terço na família é a de um abraço maternal. Assim como o abraço de uma mãe proporciona segurança e conforto a uma criança assustada, a oração do terço envolve a família no abraço espiritual de Maria, trazendo consolo nas aflições e coragem para enfrentar os desafios. Muitas famílias relatam sentir essa presença quase palpável de proteção maternal após adotarem essa prática. Uma mãe de 5 filhos compartilhou: "Vivemos em um bairro perigoso da cidade e constantemente enfrentamos situações de insegurança. Começamos a rezar o terço todas as noites, seguindo a orientação do Papa Francisco. Não posso explicar racionalmente, mas sentimos como se um manto de proteção envolvesse nossa casa.
Não significa que os problemas do bairro desapareceram, mas enfrentamos tudo com uma paz que antes não conhecíamos. O Santo Padre enfatiza que a proteção que o terço proporciona não é apenas para situações extraordinárias ou momentos de crise, mas para o cotidiano da vida familiar, com seus desafios aparentemente pequenos, mas significativos. A paciência nos momentos de cansaço, a sabedoria para orientar os filhos, o discernimento nas decisões financeiras, a delicadeza no trato mútuo, a capacidade de priorizar o que realmente importa em meio às múltiplas demandas da vida moderna. Quando uma família reza regularmente o terço, observa o Papa, desenvolve gradualmente o que poderíamos chamar de reflexos espirituais, respostas automáticas baseadas nos valores evangélicos diante das situações cotidianas. Esses reflexos espirituais tornam-se um escudo protetor contra as reações impulsivas e destrutivas que muitas vezes minam a harmonia familiar. Um aspecto importante que o Papa Francisco aborda é como o terço pode ajudar as famílias a lidar com o sofrimento inevitável que faz parte da vida. Ele lembra que a oração não elimina magicamente as dificuldades, mas dá um sentido a elas e proporciona força para atravessá-las com fé. Nos mistérios dolorosos do terço, a família contempla o sofrimento de Jesus e aprende a unir suas próprias cruzes à dele, encontrando assim um sentido redentor na dor. Uma família que perdeu um filho em um acidente compartilhou como o terço se tornou seu suporte nesse momento devastador. Nos primeiros dias após a tragédia, mal conseguíamos formular pensamentos coerentes, muito menos orações. O terço tornou-se nosso refúgio porque não precisávamos pensar em palavras. As ave-marias fluíam de nossos lábios quase automaticamente, como um bálsamo para nossa dor indescritível. Gradualmente, fomos encontrando forças para continuar, vivendo um dia de cada vez. O Papa Francisco também aborda a questão do tempo como um desafio para as famílias contemporâneas. Ele reconhece a dificuldade real de encontrar espaço para a oração em agendas sobrecarregadas, mas questiona: gentilmente, encontramos tempo para tantas coisas secundárias, não poderíamos encontrar alguns minutos para o que é essencial? Ele sugere que as famílias façam um orçamento do tempo, analisando honestamente como utilizam as horas do dia e redefinindo prioridades à luz do que realmente contribui para o bem-estar integral da família. Algumas famílias, inspiradas por essa reflexão, decidiram reduzir drasticamente o tempo dedicado à televisão ou às redes sociais e investir esse tempo resgatado na oração do terço. Os resultados foram surpreendentes, como relata um pai. Percebemos que passávamos mais de 2 horas por dia em entretenimento passivo. Decidimos reservar 20 minutos desse tempo para o terço em família. A diferença na qualidade de nossa convivência foi tão notável que naturalmente fomos reduzindo ainda mais o tempo de tela em favor de momentos de verdadeira conexão familiar. Uma preocupação que o Papa Francisco frequentemente aborda é como manter a oração do terço viva e significativa ao longo do tempo, evitando que se torne mecânica ou rotineira. Ele sugere algumas renovações periódicas, ocasionalmente utilizar reflexões diferentes para os mistérios, incorporar intenções específicas relacionadas ao momento que a família está vivendo, convidar cada membro a liderar uma dezena, ou até mesmo realizar a oração em um local diferente do habitual, talvez em um parque, uma capela, ou diante de uma imagem especial de Nossa Senhora. Uma família compartilhou como mantém essa prática sempre fresca. Uma vez por mês, fazemos o que chamamos de terço especial. Criamos um ambiente diferente, com mais velas, flores e uma música suave de fundo.
Cada um escreve em um papel uma intenção pessoal e colocamos todos os papéis em uma cesta aos pés de uma imagem de Nossa Senhora. Esses pequenos toques mantêm vivo o significado da oração e a expectativa de todos. O Papa Francisco também relaciona a proteção do terço com a saúde mental da família. Em uma era marcada por altos índices de ansiedade, depressão e outros transtornos psicológicos, ele observa como o ritmo cadenciado e repetitivo das Ave-Marias tem um efeito calmante sobre o sistema nervoso, semelhante ao das técnicas de meditação. Diversos estudos científicos confirmam os benefícios psicológicos da oração repetitiva, incluindo a redução do estresse, maior capacidade de foco e melhora no humor. Um psicólogo cristão compartilhou sua observação profissional. Tenho recomendado a oração do terço para famílias que lidam com altos níveis de ansiedade e os resultados são notáveis. O ritmo previsível das orações proporciona uma sensação de segurança, especialmente para crianças com transtornos de ansiedade. Além disso, o tempo passado juntos, em uma atividade significativa e não competitiva, fortalece os vínculos familiares, um fator crucial para a resiliência psicológica. O Santo Padre também faz uma conexão entre o terço e o descanso familiar em nosso mundo hiperativo. Ele observa que o momento da oração do terço pode se tornar um oásis de paz no meio da correria diária. Um tempo em que a família conscientemente desacelera, respira e se reconecta com o essencial. Muitas famílias relatam como esse simples hábito ajuda a reduzir a sensação constante de urgência e pressa que caracteriza a vida contemporânea. Rezar o terço em família, afirma o Papa, é como abrir uma janela que permite a entrada de ar fresco em uma casa fechada há muito tempo. É uma pausa restauradora que dá nova perspectiva a tudo. Essa pausa torna-se especialmente importante em nossa cultura de produtividade constante, onde o valor da pessoa está frequentemente associado ao que ela produz ou realiza. Um aspecto profundamente teológico que o Papa Francisco destaca em suas orientações sobre o terço é como essa prática ajuda a família a viver de maneira mais consciente sua identidade como igreja doméstica. O terço rezado em família não é apenas uma devoção privada, mas uma expressão autêntica da natureza eclesial da família, uma pequena igreja onde se vive, se celebra e se transmite a fé. Quando a família se reúne para rezar o terço, está participando a seu modo da oração universal da igreja. É como se criasse uma corrente invisível que a conecta a todas as outras famílias cristãs que, ao redor do mundo, também se reúnem diante de Maria para contemplar os mistérios de Cristo. Essa consciência de pertencimento a uma comunidade mais ampla fortalece a identidade cristã da família e a protege do isolamento espiritual. Um elemento que o Papa Francisco enfatiza em suas catequeses sobre o terço é a importância do silêncio. Em nosso mundo saturado de ruídos, o momento da oração do terço pode se tornar uma escola de silêncio para a família, ensinando a todos, especialmente as crianças, o valor de aquietar-se exteriormente para escutar interiormente. Ele sugere que, ocasionalmente, se faça uma pausa de silêncio após cada mistério, permitindo que as verdades contempladas ecoem nos corações. Uma mãe compartilhou como essa orientação transformou a experiência de oração de sua família. Inicialmente, nos concentrávamos apenas em terminar o terço o mais rápido possível. Após lermos sobre a importância do silêncio, destacada pelo Papa Francisco, começamos a introduzir pequenas pausas. Foi surpreendente como essa simples mudança aprofundou nossa experiência. Nosso filho de 10 anos, que antes parecia apenas
Aguentar o momento de oração, começou a fazer comentários profundos após esses momentos de silêncio. O Santo Padre também aborda a relação entre o terço familiar e o uso da imaginação. Ele lembra que a contemplação dos mistérios não é um exercício intelectual, mas um envolvimento de toda a pessoa, incluindo sua capacidade imaginativa. Ele encoraja as famílias a visualizarem as cenas dos mistérios que contemplam, tornando-as vivas e presentes. Essa abordagem é especialmente eficaz com crianças que naturalmente respondem bem a narrativas visuais.